Olá, mulheres da Bíblia, paz do Senhor. Eu tô aqui, vocês sabem, né, da situação. Eu quero agradecer a vocês nesse vídeo por vocês estarem orando pela minha sogra. Meu esposo tá lá no hospital, daqui a pouco ele tá chegando. Eu vou colocar aqui mais novidades. Eu quero agradecer em especial a oração de cada mulher desse grupo, pelo carinho que vocês estão tendo comigo, pela paciência. Estou eu atrasada com o meu devocional, mas eu aproveitei o dia de hoje e falei, não, eu preciso fazer algo, e eu quero fazer com vontade, eu quero fazer com dedicação, eu quero mostrar meu comprometimento com vocês. Então eu falei, eu preciso fazer algo diferente, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos, é só uma tendinite, uma dor muito forte que eu tenho no pulso, tá bem dolorido. Então assim, os dias estão sendo bem corridos. E aí o que eu quis fazer? Eu sei que todo mundo já entrou aí no capítulo, no livro de Juízes, e eu queria dar uma introdução para que ficasse mais fácil o nosso entendimento. E é um vídeo curto, rápido, não vou fazer edição, mas eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas que já começaram a ler, tá bom? Então geralmente eu faço escrito ou gravo áudio, mas hoje eu quis mostrar aqui minha carinha, em agradecimento às orações e também mostrar o meu comprometimento com você, tá bom? Então, vamos lá, livro de Juízes, para quem ainda já começou, glória a Deus, isso aí. Para quem está começando hoje junto comigo, glória a Deus, a gente vai junto até o final, até dezembro. E para quem ainda não chegou lá, vai no seu tempo, mas vem com a gente, não fica no meio do caminho não. A gente vai romper, 2022 é o nosso ano, nós seremos mulheres da Bíblia, mulheres que conhecem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, tá bem? Bem, vamos lá, qual é o propósito do livro de Juízes? Então, o propósito do livro de Juízes é mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real e que o seu perdão pelo pecado e a restauração do relacionamento são certos para que os que se arrependem. Ou seja, o livro de Juízes vai mostrar pra gente que Deus julga sim. O mesmo Deus que é lindo, maravilhoso, amoroso conosco, misericordioso, também é um Deus que necessita julgar porque Ele é santo. E é necessário que quem se aproxime dele seja santo também. Então Deus, Ele julga e Ele também perdoa o pecado e Ele restaura. Mas quem Ele restaura? As pessoas que de fato se arrependem e que desejam um relacionamento com Ele. Então o livro de Juízes, ele aborda exatamente isso. Esse é o propósito do livro de Juízes, mostrar pra gente isso. Quem é o possível autor? A gente não sabe exatamente quem escreveu o livro de Juízes, porém estudiosos acreditam ser Samuel, tá bom? Bem, um versículo-chave que eu gosto muito do livro de Juízes, eu sempre falo isso nas ministrações, quando Deus me permite falar um pouquinho desse período de Juízes, é o versículo 17, capítulo 17, versículo 6, e também, se eu não me engano, fala também no versículo, tá até anotado aqui, ó, 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos olhos, cada um fazia aquilo que se achava justo, certo. Bem, vamos agora falar um pouquinho desse livro. Esse livro fala de 12 homens e mulheres também que lideraram e que libertaram Israel de opressores, ou seja, de inimigos. Esse grupo de pessoas, eles não eram perfeitos, e a gente vai ver a história dessas pessoas e o quanto que essas pessoas, elas também erraram. A Bíblia fala que era composto de, só para você ter noção daquilo que a gente vai abordar e ver nesse livro, de assassino, homem promíscuo, uma pessoa que quebrou todas as leis de hospitalidade. Porém, essas pessoas foram submissas a Deus e por isso Deus usou-as. E a gente conhece aí a história de um juiz que é Sansão, muito conhecido, já teve novela, filmes, várias pessoas falando já sobre ele, e a gente já falou um pouquinho aqui dele na live quando a gente falou sobre Dalila, tá bom? Então, a gente sabe que muitos deles desobedeceram, mas Deus, pela sua graça, misericórdia, usou essas pessoas. Então, o livro de Juízes também é conhecido um livro sobre o pecado e as suas consequências. Então, você conhece a história, por exemplo, dele, e você sabe que
ele pecou e também teve consequências, mas Deus assim ainda usou de bondade e misericórdia e fez aquilo que lhe apraz, mesmo no período da sua morte. E aqui a gente está falando de Sansão, só para você recordar, mas fala de 12 pessoas aqui, você vai ver vários juízes aqui e mulheres também, como Débora, a gente já falou sobre ela também. Bem, assim, eu quero deixar um pensamento para você. Assim como um arranhão, não sei se dá para ver aqui, mas eu até me arranhei esses dias aqui, me machuquei. Então, assim como um arranhão, um pequeno corte, se a gente não cuidar dele, ele pode infeccionar, e se a gente não tratar, ele pode aumentar e machucar e contaminar todo o nosso corpo. Eu falo disso por experiência própria. Meu avô se machucou e ele não estava tratando do ferimento na perna dele. Aquilo foi aumentando, se tornou infeccioso e a gente teve que tratar de uma forma mais emergencial, mais dura, que foi o quê? Senão ele poderia até perder a perna. Assim é o pecado. Então, uma única coisa, se a gente não tratar um único pecado, se a gente não tratar, por mais que pareça simples, inofensivo, foi uma palavra torpe, foi um xingamento, não machuquei fisicamente alguém, mas machucou com palavras, isso é até pior, um desrespeito com o próximo, com o pai, com a mãe, eu não sei. Porém, se a gente não tratar isso, isso pode se tornar algo, aumentar de uma tamanha proporção que somente a graça e a misericórdia de Deus. Então, por que você está falando isso, Karine? Porque a gente viu que no livro de Josué, a gente acabou de ler o livro de Josué, e o livro de Josué mostra que o povo ali obedeceu a Josué, experimentou bênçãos sobre a terra prometida, eles ali começaram a ser divididos nas terras que eles foram conquistando, ali eles obedeciam a Deus, e tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão estava acontecendo no período de Josué. Só que após o povo de Israel, eles terem se estabelecidos ali em Canaã, os israelitas, esse povo, eles começaram a perder o compromisso e a motivação espiritual. E aqui eu já deixo um alerta para você. Gente, cuidado em perder o compromisso e a motivação espiritual. Eu sei que os dias são cansativos. Por exemplo, eu estou passando por um monte de dificuldade, mas a gente não pode perder a vontade espiritual de orar, de buscar, de interceder, o compromisso com a palavra de Deus, porque o compromisso que a gente tem é com Ele. A Bíblia, quando a gente lê, é o próprio Deus falando comigo e com você, respondendo nossas orações. E as orações é quando eu e você, a gente fala com Deus. Então, quer ouvir a voz de Deus? Quer saber o que Ele deseja para as nossas vidas? A gente precisa ter um compromisso com a palavra, com a Bíblia. E eu gostei muito dessa introdução que a Bíblia de aplicação pessoal dá, e por isso que eu estou dividindo com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, após eles estabelecerem Canaã, eles perderam esse compromisso e essa motivação. Então, quando Josué e os anciãos, eles morreram, ou seja, as pessoas que estavam liderando, os sacerdotes, eles morreram, Israel viveu um vácuo na liderança. E o que aconteceu? Ele experimentou uma decadência, um colapso administrativo em relação à liderança. Então aí eu já aprendo algumas verdades para mim e para a sua vida. Qual, Karine? Muitas das vezes a nossa visão está errada, está nas pessoas, está na liderança. Então, eu aqui, na mesma hora que eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo de Deus falou comigo: ei, não é porque a Karine está ausente do grupo, porque a Karine está com alguns problemas, que você tem que parar de ler a Bíblia, que você tem que parar de não mandar uma mensagem aqui, não edificar a vida de outras pessoas. Eu não posso ser somente um referencial para você, enquanto eu estiver fazendo, você está fazendo. Não sei se vocês estão me entendendo. É necessário que você também se torne essa liderança, que você também se torne esse referencial. Enquanto a gente estiver olhando para o homem, para as pessoas, a gente nunca vai estar sendo aquilo que Deus deseja que eu e você sejamos. Então o povo aqui, eles estavam obedecendo que tinha liderança, tinha alguém no controle. Quando eles morreram, o povo começou a não saber mais o que fazer. Só que a palavra de Deus, ela dá instrução para o que a gente tem que fazer. Se o povo, Josué morreu, e agora? Como será? Vamos pedir direção a Deus, vamos ler o que a lei fala, vamos
eu tenho certeza que eles teriam estratégias de como viver esse período de juízes. E aí, o que aconteceu nesse período aqui de juízes? Deus, pela sua infinita misericórdia, levantava pessoas chamados juízes, justamente para poder dar uma liderança para o seu povo, um norte para o seu povo. Por quê? Porque em Josué é bem claro, se você obedecer, você vai ter a terra. Mas se você não obedecer, você não vai ter a terra. Não sei se vocês estão lembrados, mas um dos últimos capítulos de Josué contava exatamente a história, porque eles conquistaram uma determinada terra e alguém foi lá e furtou o ouro e Deus tinha dito que não era para poder pegar nada daquela terra. E essa pessoa foi lá e pegou. E por conta disso, depois ele e sua família foram mortos na cidade, e eles tinham ido guerrear uma batalha, e eles não venceram essa batalha. Por quê? Porque Deus falou, ó, o povo está em pecado. Então, por conta de o povo inteiro pagou e não conquistou. Depois que ele veio a morrer, ou seja, pecado existe consequência, muitos trazem a morte, Deus foi lá e fez eles conquistarem. Então, assim, eles estavam desobedecendo. A Bíblia fala que eles estavam fazendo cada um aquilo que para eles era bom, parecia normal aos olhos deles, e por conta disso houve uma decadência política, moral, espiritual, principalmente. Eles começaram a perder esses territórios, essas terras que eles conquistaram no livro de Josué. No livro de Juízes, eles começaram a perder para esses inimigos que eles já haviam ganho as batalhas. E aí, o que acontece? Só para você ter noção do quanto que o pecado foi a razão para esse declínio, ou seja, eles desobedecerem foi exatamente o motivo que levou eles a declinar, a perder suas terras. Ou seja, o primeiro passo para você se afastar de Deus é a desobediência. Então, toda vez que eu e você, a gente desobedece, seja uma coisa simples, a gente está se afastando de Deus. E cada dia mais, a gente vai se afastando mais. E aí, o que acontece? Os israelitas, esse povo, eles começaram a se recusar a eliminar os inimigos. Porque existia uma ordem que Josué havia dado. Era para eles continuarem com essa ordenança, com essa obediência, porque eles estavam obedecendo a Deus. Ou seja, conquistou a terra, é para destruir todo mundo. Só que o que eles estavam fazendo? Eles não destruíam todo mundo. E aí eles começavam a fazer alianças com esses grupos de pessoas. E aí começaram a idolatria. Por quê? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então eles começaram a andar com pessoas que eram idólatras. Eles começaram a dar suas filhas, seus filhos para casamento dessas pessoas, porque eles não eliminaram os inimigos. E aí, ó, aquele povo que era santo, puro, que tinha toda como eu posso dizer? Eles tinham características a serem seguidas e obedecidas, porque Deus já havia determinado. Eles começaram a usar e viver as características do outro povo. Ó. Houve uma oxigenação, uma mistura, e Deus não tolera isso. E aí o que aconteceu? Os israelitas, eles se tornaram cativos, muitos deles, por conta disso. E quando eles viam que estava num nível grave, hard, o que eles faziam? Eles imploravam que Deus salvasse. E nesse momento, Deus, pela sua graça e misericórdia, levantava um juiz para libertar o povo, que é exatamente essas 12 pessoas aí que a gente vai ver nesse livro de Juízes. E aí havia um período de paz e acontecia tudo de novo. A verdade é que se tornou um ciclo, e todas as vezes Deus levantava uma pessoa, existia paz, aí o povo voltava a desobedecer. Aí o que acontecia? Perdiam terras, ficavam lá com os seus inimigos, fazendo alianças. Quando chegava numa decadência muito grave, lembravam de Deus. Opa, vamos falar com Deus. E aí a gente vê o quanto que esse livro de Juízes é altos e baixos, momentos que Israel está assim com Deus, momentos que Israel não está bem com Deus. Então, o livro de Juízes, ele cobre um período, só para a sua informação, de 325 anos. E registra aqui 6 períodos sucessivos de opressão que o povo viveu e libertação também desses 12 libertadores, desses juízes aí que foram levantados por Deus. Então, eu quero te motivar, toda vez que você for ler esse livro, eu quero que você se atente muito bem às histórias dessas pessoas, desses heróis do povo de Israel. E eu quero que você note a dependência deles de Deus, a obediência que eles tiveram a Deus. E também, quando eles desobedeceram, o que isso acontece, o que acorrentou, o que acarrentou para isso, tá bom? Então, quando eles se recusavam,
a viver aquilo que Deus falava. Eles viviam apenas somente um momento de bênção, de prosperidade. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, né, eles se voltavam novamente, Deus libertava o povo. E isso aconteceu várias vezes. Bem, esse é um panorama do livro de Juízes. Eu quero poder agradecer você por estar nesse grupo. Que Deus te abençoe, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, perguntas, podem me chamar. Esses dias a irmã me chamou para falar sobre Deuteronômio, uma dúvida que ela tinha. E eu fiquei muito feliz em poder responder na Bíblia. Então você pode me chamar no privado, que eu vou estar te ajudando, respondendo também. Gente, a paz do Senhor. Quero agradecer a todos mais uma vez pela oração. E não passe esse vídeo não. Espero que ele fale ao seu coração. E vamos juntos aí ler o primeiro, segundo, terceiro capítulo de Juízes, tá bom? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.